No vídeo de hoje, estamos olhando para 5 criadores de conteúdo que pagaram o preço final por chegarem muito perto de predadores mortais. De um desafiador da vida selvagem que entrou em um recinto de leões para a foto perfeita, a um youtuber que saiu de seu veículo de safari para uma introdução a pé. Mas primeiro, começamos nas Filipinas, onde 2 vloggers de viagens cruzaram para uma zona restrita de nidificação de crocodilos. Era 12 de agosto de 2016, em uma área remota de manguezais, dentro de um santuário de vida selvagem, protegido ao longo da costa sul de Palawan, Filipinas. A área era um labirinto de raízes retorcidas e canais lamacentos onde a água salgada encontrava a densa vegetação tropical. Placas de aviso marcavam o perímetro, declarando a zona fechada aos visitantes durante a temporada de nidificação de crocodilos. O ar estava carregado de umidade, e os únicos sons eram o ocasional som de água e os chamados de pássaros distantes. Árvores de mangue se erguiam da água em estacas emaranhadas, suas raízes criando esconderijos escuros sob a superfície. O canal em si era enganosamente calmo, sua água marrom ocultando o que espreitava abaixo. Foi aqui que Lota Glad e Tavia Junti escolheram filmar o próximo episódio do YouTube. Lota, de 24 anos, era uma videógrafa de viagens conhecida por suas filmagens cinematográficas com drones e seu olhar para locais ainda não descobertos. Ela prosperava em ser a primeira a capturar lugares que outros negligenciavam, muitas vezes explorando locais através de imagens de satélite e fóruns locais. Tavia, 23 anos, atuava como apresentadora diante das câmeras e vlogger de estilo de vida, cuidando das filmagens com câmera na mão e narração para o canal em crescimento. Eles viajaram para Palawan, especificamente para produzir um episódio sobre lagoas secretas intocadas, o tipo de conteúdo que prometia potencial viral e crescimento de assinantes. O operador local do barco os avisou explicitamente que a zona do santuário de manguezais estava fora dos limites devido ao ninho ativo de crocodilos. O uso de drones também era proibido sob os regulamentos do santuário. Durante a gravação de introdução, um sinal de aviso desgastado estava claramente visível no quadro. Marcas frescas de deslizamento marcaram a margem lamacenta, e rastros profundos foram impressos na terra macia perto da beira da água. Os sinais estavam lá, mas a oportunidade para a foto perfeita provou ser tentadora demais. Lota e Tavia ignoraram as placas de limite e avisos para filmar uma introdução ao pôr do sol na praia e lançaram o drone para filmagens aéreas. Eles montaram uma câmera em tripé para capturar a cena, enquanto Tavia filmava Lota, caminhando pela margem lamacenta, entregando suas falas de abertura sobre a descoberta de um paraíso escondido. A luz estava dourada, o cenário impecável. Tavia se aproximou da beira da água para conseguir um ângulo mais baixo, posicionando-se a poucos metros do canal turvo. Ela se ajoelhou para estabilizar o tiro, suas botas afundando ligeiramente na lama saturada. Os crocodilos de água salgada são predadores de topo da região Indo-Pacífico, capazes de crescer mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Eles são caçadores de emboscada com paciência extraordinária, muitas vezes permanecendo imóveis por horas enquanto monitoram presas potenciais. A força da mordida deles excede 3.000 libras por polegada quadrada, entre as mais fortes de qualquer animal vivo. Durante a temporada de nidificação, as fêmeas se tornam especialmente territoriais e agressivas, defendendo seus ninhos com eficiência letal. Desconhecido pelas 2 mulheres absortas em sua filmagem, um crocodilo de água salgada massivo estava observando debaixo da superfície turva. O réptil permanecia imóvel no canal, apenas seus olhos quebrando a linha d'água, oculto pela sombra e vegetação. A posição de Tavia na beira da água, ajoelhada de costas para o canal, apresentou a oportunidade perfeita. O ataque aconteceu com violência explosiva. O crocodilo irrompeu da água rasa, suas mandíbulas enormes se prendendo à perna inferior de Tavia com força esmagadora. Os dentes perfuraram o músculo e estilhaçaram o osso instantaneamente. Tavia gritou quando o animal começou a arrastá-la de volta para o canal, suas mãos arranhando desesperadamente na lama. Lota largou o controle do drone e correu em direção à beira da água. Enquanto Tavia se debatia no aperto do crocodilo, Lota avançou e agarrou seus braços estendidos. A margem estava escorregadia com algas e lodo. Lota puxou desesperadamente, mas a força do crocodilo era avassaladora. O enorme réptil recuou de repente e Lota perdeu o equilíbrio. Quando as 2 mulheres caíram em direção à água, o braço de Lota cruzou o caminho do crocodilo. As mandíbulas soltaram a perna mutilada de Tavia, apenas para se fecharem novamente, pegando a coxa de Tavia e o antebraço de Lota simultaneamente. Ambas as mulheres gritaram ao cair na água juntas, presas pela mordida do crocodilo. O enorme réptil iniciou um giro mortal, uma manobra de rotação violenta usada para desorientar a presa e rasgar a carne. Ambos foram puxados para debaixo da superfície enquanto o animal girava repetidamente. A água invadiu suas vias aéreas. Tavia sofreu ferimentos catastróficos na perna e na coxa, com a artéria femoral rompida. Lota sofreu traumas devastadores no antebraço e ombro. A rotação mortal causou trauma adicional enquanto seus corpos giravam violentamente pela água. Eles se afogaram em poucos minutos, à medida que a consciência desaparecia.
O crocodilo o segurou debaixo da superfície, seu instinto o impulsionando a garantir sua presa. A câmera de tripé não supervisionada continuava gravando a margem vazia do manguezal, capturando apenas a água agitada e as ondulações desaparecendo. O controlador do drone estava abandonado na lama. As autoridades locais lançaram uma operação de busca na manhã seguinte, após o operador do barco relatar o desaparecimento das mulheres. As equipes de resgate encontraram o equipamento de câmera ainda no lugar, e as filmagens do tripé confirmaram o que havia ocorrido. A gravação gráfica foi selada como prova e retida de divulgação pública por respeito às famílias. Os corpos foram encontrados rio abaixo 2 dias depois. O incidente motivou novas chamadas por uma fiscalização mais rigorosa das fronteiras da zona protegida. Familiares expressaram devastação, com parentes de Lota observando que ela sempre ultrapassava limites para capturar a foto perfeita. A família de Tavia divulgou um comunicado pedindo aos criadores de conteúdo que priorizem a segurança em vez de momentos virais. Grupos ambientais enfatizaram que os crocodilos estavam simplesmente defendendo seu território durante a temporada de reprodução. A história de Lota e Tavia tornou-se um aviso sobre respeitar barreiras de vida selvagem durante a temporada de nidificação. Mas Zeb Flint ignoraria essa lição em um cenário muito diferente. Um recinto de animais exóticos sem licença fora de Las Vegas, onde um leão africano esperava em um cercado mal seguro. Era 3 de maio de 2017, em um recinto de animais exóticos à beira da estrada e sem licença fora de Las Vegas, Nevada. A instalação estava situada em vários acres de terra desértica, cercada por cercas de arame e salpicada de recintos improvisados. O complexo operava em uma área legal cinzenta, oferecendo oportunidades de fotos pagas com animais exóticos sem supervisão adequada. Poeira rodopiava pela propriedade no calor da tarde e o cheiro de dejetos de animais pairava no ar. Zeb, 29, era um criador de desafios de vida selvagem viral. Seus vídeos mostravam ele se aproximando o máximo possível de animais perigosos em situações arriscadas. Ele havia contatado o zelador do complexo semanas antes, negociando pagamento por filmagens exclusivas de perto. O zelador mencionou que o leão africano havia sido recentemente transferido de outra instalação e que a hora de alimentação estava se aproximando. Zeb chegou com sua câmera corporal gravando, afirmando claramente que queria filmagens de predadores sem roteiro de tão perto quanto possível, de preferência de um corredor de serviço anexado ao próprio recinto. O zelador expressou hesitação, mas acabou concordando depois que Zeb aumentou sua oferta de pagamento. O recinto abrigava um único leão africano macho, com aproximadamente 8 anos de idade. O animal andava próximo à parede distante, enquanto Zeb montava seu equipamento. O zelador o conduziu a um corredor de serviço estreito que corria ao longo do lado do recinto, separado do espaço do leão por um portão de metal deslizante. O corredor tinha apenas 6 metros de comprimento, usado para alimentação e manutenção. Zeb convenceu o cuidador a deixá-lo filmar de dentro deste corredor, insistindo que precisava de apenas alguns minutos para um monólogo enquanto caminhava com o leão visível ao fundo. Chegando lá, Zeb insistiu em obter imagens mais dramáticas. Ele convenceu o zelador a abrir parcialmente o portão deslizante interno, criando uma abertura estreita entre o corredor e o recinto principal. O zelador o avisou para ficar para trás, mas concordou em deixar o portão aberto um pouco enquanto permanecia por perto com uma haste de controle. Os leões africanos são predadores de topo nativos da África subsaariana, com machos pesando entre 350 a 500 libras. Eles possuem uma força imensa e podem atingir velocidades de até 50 milhas por hora em distâncias curtas. Os leões têm garras retráteis de até 1,5 polegadas de comprimento e dentes caninos com mais de 3 polegadas de comprimento. A força da mordida deles se aproxima de 650 libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar ossos e cortar cordas espinhais. Leões machos são particularmente territoriais. Podem se tornar agressivos quando seu espaço é invadido, especialmente durante períodos de estresse ou fome. A câmera corporal de Zeb filmou enquanto ele se movia pelo corredor em direção ao portão parcialmente aberto, falando sobre a emoção de estar separado de um predador de topo por apenas alguns pés. O leão o observava atentamente, com as orelhas para frente e o corpo ligeiramente abaixado. Zeb continuou seu monólogo, descrevendo o poder e a majestade da criatura diante dele. Ele se aproximou mais da brecha, estendendo a mão momentaneamente para gesticular em direção ao animal. O leão se levantou e começou a se aproximar. Zeb fez uma pausa, mas continuou filmando, provavelmente acreditando que a barreira iria segurar. O que Zeb não percebeu foi a mudança de postura do leão. A cauda do animal estava rígida, os ombros arqueados para baixo, o peso deslocando-se para as patas traseiras. Seus olhos estavam fixos nele, com uma atenção predatória. Os músculos ao longo dos flancos tremiam com tensão. Todos os instintos aperfeiçoados ao longo de milhões de anos de evolução haviam identificado Zeb não como um observador, mas como uma presa entrando na zona de ataque. O leão estava caçando. O leão, de repente, avançou pelo portão parcialmente aberto. O portão deslizante mal fechado cedeu sob a força, a barreira de metal se alargando enquanto o animal passava com o ombro. O leão avançou, fechando a distância no corredor estreito em segundos. O espaço confinado não deixou Zeb espaço para recuar.
O leão o atingiu com ambas as patas dianteiras, o impacto o derrubando de cara no chão de concreto. A colisão fraturou sua clavícula e deslocou seu ombro. O peso do leão, mais de 400 libras, prendeu completamente seu torso. Antes que Zeb pudesse se mover, o leão fechou suas mandíbulas ao redor do lado de seu pescoço. A mordida cortou ambas as artérias carótidas e perfurou a veia jugular. O sangue jorrou das feridas em jatos pulsantes. Os braços de Zeb se debatiam violentamente, enquanto seu corpo registrava o ataque, mãos arranhando o chão de concreto. As garras do leão cavaram mais fundo em seus ombros e costas, rasgando o tecido muscular. As artérias carótidas cortadas causaram a privação de sangue oxigenado no cérebro quase imediatamente. Os movimentos dele ficaram descoordenados dentro de 10 segundos, enquanto a consciência começava a se perder. O sangue se acumulou rapidamente sob seu corpo. Após 15 segundos, sua resistência enfraqueceu dramaticamente. Em 20 segundos, seus braços caíram frouxos. O leão manteve a mordida por vários minutos, muito depois de todo o movimento ter cessado. Zeb morreu devido a uma perda catastrófica de sangue e falta de oxigênio no cérebro. O zelador gritou e bateu na cerca metálica com seu bastão de controle, tentando distrair o leão, mas o animal o ignorou completamente. Mesmo depois que o corpo estava imóvel, o leão manteve sua presa. O zelador chamou os serviços de emergência e o proprietário do recinto, que chegou com uma equipe de tranquilizantes. Só depois que o leão foi sedado quimicamente, ele finalmente soltou sua presa. O animal cambaleou de volta para o recinto principal, onde desabou minutos depois. A câmera corporal havia capturado a investida e o impacto inicial antes que a lente apontasse para o concreto, gravando apenas áudio abafado e escuridão. Os serviços de emergência chegaram em 30 minutos, mas Zeb foi declarado morto no local. O complexo foi imediatamente fechado pelas autoridades locais e o leão foi colocado em quarentena para investigação, sendo posteriormente transferido para um santuário licenciado. Uma investigação revelou múltiplas violações das normas de bem-estar animal e segurança pública. O dono da instalação enfrentou acusações criminais por operar sem as permissões adequadas e permitir acesso não autorizado a animais perigosos. A história de Zeb Flint foi um lembrete brutal de que predadores cativos nunca perdem seus instintos de matar. Para Quinto Vrel, o perigo não viria de trás das grades, mas das águas selvagens da Austrália, onde um crocodilo paciente estava observando e esperando. Era 18 de novembro de 2015, em um ponto de acesso à beira da estrada ao longo do rio Ord, na região de Kimberley, na Austrália Ocidental. O local era uma parada popular para viajantes que cruzavam o remoto interior, oferecendo vistas deslumbrantes do rio largo e de movimento lento. A água se estendia por mais de 100 metros de largura, sua superfície refletindo o céu do final da tarde. Vegetação densa alinhava ambas as margens, e a margem lamacenta mostrava evidências claras de atividade da fauna. A área era conhecida por sua grande população de crocodilos de água salgada, com sinais de aviso postados de forma proeminente no ponto de acesso. O ar estava quente e parado, típico do clima tropical. Foi aqui que Quinto Vrel decidiu realizar uma transmissão ao vivo improvisada para seu público crescente. Quinto, 31, era um streamer de aventuras ao vivo que construiu seu público através de transmissões espontâneas de locais remotos em toda a Austrália. Seu conteúdo se concentrava em capturar momentos autênticos durante viagens de carro e expedições ao ar livre, muitas vezes parando em pontos cênicos para interagir com os espectadores em tempo real. Ele viajava com sua parceira, que cuidava das filmagens secundárias para uploads editados no canal deles. Eles estavam dirigindo pelo Kimberley há vários dias, documentando a paisagem acidentada e a vida selvagem única da região. Quando avistaram o ponto de acesso do rio Ord, Quinto viu uma oportunidade para um segmento de reflexão ao vivo no rio, um tipo de conteúdo pacífico que contrastava com suas transmissões normalmente cheias de energia. Seu parceiro montou uma câmera secundária em um tripé perto do veículo, enquanto Quinto descia por um caminho não oficial de pescadores em direção à beira da água. Durante a configuração, o aviso de crocodilo estava claramente visível no quadro da transmissão ao vivo. A margem lamacenta mostrava grandes pegadas de répteis e marcas de deslizamento distintas onde algo pesado havia recentemente entrado na água. Quinto posicionou-se diretamente à beira da água, com o telefone estendido à frente enquanto narrava para o público ao vivo sobre a beleza do sistema fluvial remoto. Suas botas estavam a poucos centímetros da água que lambia. O feed do chat rolava com comentários, alguns espectadores notando os sinais de aviso visíveis ao fundo e pedindo cautela. Quinto continuou falando, descrevendo a tranquilidade do local e as cores do pôr do sol que se aproximava. Crocodilos de água salgada são os maiores répteis vivos na Terra, com machos comumente excedendo 5 metros de comprimento e pesando mais de 1000 libras. Eles habitam rios, estuários e áreas costeiras em todo o norte da Austrália e região Indo-Pacífico. Esses predadores de topo são caçadores de emboscada, capazes de permanecer imóveis na água por longos períodos, enquanto monitoram a atividade ao longo da costa. Seus olhos e narinas ficam no topo de suas cabeças, permitindo que observem presas potenciais, enquanto quase totalmente submersos.
Os crocodilos de água salgada podem se lançar da água com força explosiva, usando suas poderosas caudas para impulsionar seus corpos maciços para frente. Sua força de mordida está entre as mais fortes no reino animal, e sua estratégia de caça envolve agarrar a presa, arrastá-la para águas mais profundas e afogá-la através de submersão prolongada. Desconhecido para Quinto, um grande crocodilo de água salgada estava à deriva perto da costa, com seus olhos e narinas mal visíveis acima da superfície. Nas águas rasas lamacentas, ele estava silenciosamente rastreando seus movimentos na beira da água, esperando o momento em que ele chegasse ao alcance do ataque. O ataque ocorreu com uma velocidade aterrorizante. Um grande crocodilo de água salgada avançou da água a menos de 2 metros de distância. Suas mandíbulas se abriram antes de se fecharem no torso de Quinto. Os dentes penetraram profundamente em seu peito e abdômen. O telefone caiu de sua mão enquanto o impulso do crocodilo o carregava para trás no rio. Seu parceiro gritou da margem e começou a correr em direção à água. O crocodilo imediatamente começou a arrastar Quinto para águas mais profundas, sua cabeça se debatendo de um lado para o outro. Em segundos, tanto o crocodilo quanto Quinto desapareceram sob a superfície. A água explodiu em respingos violentos quando o crocodilo realizou um giro mortal inicial, girando rapidamente para desorientar sua presa e causar o máximo de trauma. A rotação provavelmente causou trauma torácico grave e afogamento rápido. O crocodilo emergiu brevemente, ainda segurando o corpo de Quinto, antes de submergir novamente. Ele o manteve debaixo d'água, usando seu peso e força para impedir qualquer chance de escape ou de emergir. A água inundou as vias aéreas de Quinto através da boca e do nariz. A combinação de ferimentos esmagadores no peito e afogamento causou rápida privação de oxigênio. O crocodilo manteve seu aperto, segurando o corpo submerso por vários minutos. O sangue se espalhou pela superfície da água em nuvens escuras. O animal emergiu mais uma vez, reposicionando seu aperto antes de arrastar o corpo rio abaixo para águas mais profundas. Quinto provavelmente se afogou em poucos minutos. Sua cavidade torácica estava gravemente danificada e suas vias respiratórias cheias de água do rio. A transmissão ao vivo continuou transmitindo de onde o telefone havia caído, perto da margem da água, com a câmera apontada para a superfície agitada do rio. O sinal eventualmente caiu quando a bateria do telefone acabou. O parceiro de Quinto chamou os serviços de emergência imediatamente, mas a localização remota significava que a ajuda demoraria consideravelmente para chegar. As imagens da transmissão ao vivo foram removidas imediatamente devido ao conteúdo gráfico intenso. As equipes de busca localizaram o corpo de Quinto 3 dias depois, aproximadamente 2 quilômetros rio abaixo do local do ataque. Os restos mortais mostraram ferimentos consistentes com a predação de crocodilos de água salgada. As autoridades confirmaram que o crocodilo responsável provavelmente era um macho grande que havia sido avistado na área várias vezes. O incidente provocou novas campanhas de conscientização pública sobre a segurança em relação aos crocodilos no norte da Austrália. A morte de Quinto Vrel mostrou por que existem avisos sobre crocodilos. Mesmo breves momentos à beira da água podem ser fatais. Enquanto Quinto enfrentou um predador selvagem, Runa Paf encontraria um perigo diferente, macacos territoriais em uma ruína de templo tailandês, onde um vídeo de alimentação se tornou mortal. Era 9 de março de 2018, em um complexo de ruínas de templo florestal restrito localizado nos arredores de Laburi, Tailândia. O local antigo consistia em estruturas de pedra em ruínas dominadas pela vegetação, com paredes cobertas de musgo e arcadas desmoronadas, criando um labirinto de pátios e câmaras. A área estava fechada ao acesso público por vários anos, devido à instabilidade estrutural e incidentes agressivos com macacos prego. Sinais de aviso desbotados em vários idiomas marcavam o cercado perimetral, embora algumas partes tivessem se deteriorado o suficiente para permitir a entrada. Os terrenos do templo abrigavam uma grande população de macacos de cauda longa que se tornaram cada vez mais territoriais, após anos de contato humano limitado. O ar estava úmido e cheio dos sons de macacos tagarelando, movendo-se pelas árvores acima. Embalagens de comida espalhadas e oferendas quebradas indicavam que alguns visitantes ainda ignoravam as restrições. Foi aqui que Runa Paf e seus amigos decidiram filmar conteúdo para seu vlog de viagens culturais. Runa, de 26 anos, era uma vlogueira de viagens culturais, conhecida por seus clipes de interação próxima com a vida selvagem e vídeos imersivos de localização. O canal dela focava em experiências autênticas em locais históricos pelo Sudeste Asiático, muitas vezes apresentando animais em seus ambientes naturais. Ela havia pesquisado as ruínas do templo de Lopburi, especificamente por causa da população de macacos, vendo isso como uma oportunidade de criar conteúdo envolvente, mostrando os animais interagindo de perto. Os amigos dela a acompanharam para cuidar das filmagens e fornecer ângulos de câmera adicionais. Os moradores locais os avisaram que os macacos dentro das ruínas restritas eram particularmente agressivos e territoriais, especialmente nas áreas fechadas do pátio onde haviam estabelecido domínio sem a presença regular de humanos. O grupo encontrou uma abertura na cerca deteriorada e entrou no pátio restrito. Degraus de pedra levavam a uma área rebaixada cercada por paredes altas com pontos de saída limitados. Os degraus deteriorados que desceram eram a única maneira prática de sair. O espaço confinado, com cerca de 9 metros de largura, criava uma armadilha natural. Na parte inferior, uma plataforma de pedra elevada se estendia por vários metros, sua borda gasta e lisa por séculos de intempéries.
Dezenas de macacos ocupavam o espaço, alguns se penteando enquanto outros observavam de posições elevadas nas estruturas em ruínas. O grande grupo fez deste pátio fechado seu reduto. Runa posicionou-se perto da borda da plataforma e instruiu sua amiga a começar a filmar. Ela então abriu um pacote de lanche diante da câmera, sacudindo-o para atrair a atenção dos macacos. Os macacos de cauda longa são primatas altamente inteligentes que vivem em hierarquias sociais complexas dentro de tropas que podem contar com mais de 100 indivíduos. Eles são alimentadores oportunistas que aprenderam a associar humanos com comida em áreas turísticas. Quando a comida é apresentada, os indivíduos dominantes competem agressivamente por acesso. Em grupos, eles exibem um comportamento agressivo coordenado que pode ser perigoso, especialmente em espaços confinados, onde as rotas de fuga são limitadas. O que Runa não percebeu foi que abrir o saco de lanches havia desencadeado uma resposta territorial de alimentação em toda a tropa. Vários macacos dominantes já haviam fixado a atenção em suas mãos, sua postura endurecendo enquanto se preparavam para avançar. A resposta foi imediata e caótica. Vários macacos correram em direção a Runa de diferentes direções, seus movimentos rápidos e determinados. Vários pularam em sua direção simultaneamente, alcançando a bolsa em suas mãos. Assustada pela súbita investida dos animais, Runa recuou instintivamente. Seu pé agarrou-se na borda irregular da plataforma, e ela perdeu totalmente o equilíbrio. A bolsa de lanches voou de suas mãos enquanto ela caía. Ela caiu de costas da plataforma, seu corpo girando enquanto caía. A parte de trás de sua cabeça bateu na borda da plataforma de pedra elevada com tremenda força antes que seu corpo atingisse o chão do pátio abaixo. O impacto causou uma fratura catastrófica na base do crânio e uma lesão severa no tronco cerebral. Ela desabou no chão do pátio, imediatamente inconsciente do trauma devastador na cabeça. Seus amigos gritaram e correram em direção às escadas, mas os lanches espalhados desencadearam um frenesi entre o grupo. Macacos invadiram a área onde Runa jazia imóvel, brigando pela comida e procurando agressivamente por mais. O pátio confinado amplificou o caos. Macacos preencheram o espaço estreito entre Runa e a única saída. Eles se dispersaram quando os amigos dela gritaram e avançaram, mas imediatamente retornaram à fonte de alimento, criando atrasos repetidos. Uma amiga foi mordida na mão quando tentou atravessar. Outra tentou atirar pedras para abrir caminho, mas os animais se reagruparam em segundos. A combinação do enxame agressivo, o espaço confinado e o pânico dos amigos tornou a chegada até Runa agonizantemente lenta. Quase 2 minutos se passaram antes que conseguissem afastar o suficiente do grupo para alcançá-la. Runa permaneceu completamente sem resposta no chão de pedra, com sua respiração superficial e irregular. Suas pupilas estavam fixas e dilatadas. A lesão cerebral catastrófica desencadeou uma rápida deterioração. Seus amigos ligaram imediatamente para os serviços de emergência, gritando ao telefone sobre a localização e a urgência. Eles tentaram estabilizá-la, mas sua condição piorou rapidamente. Em menos de 4 minutos após o impacto, ela teve uma parada cardíaca devido ao trauma maciço no tronco cerebral. Os amigos dela realizaram RCP desesperadamente, mas não houve resposta. Os paramédicos chegaram 18 minutos após a chamada inicial e continuaram os esforços de ressuscitação, mas Runa não pôde ser reanimada. Ela foi declarada morta no local devido a uma lesão cerebral traumática catastrófica causada por uma fratura no crânio basal. As autoridades iniciaram uma investigação sobre como o grupo acessou a área restrita e se barreiras adicionais eram necessárias. O local do templo foi ainda mais protegido com cercas reforçadas e aumento das patrulhas. Autoridades da vida selvagem observaram que o grupo de macacos se habituou perigosamente a fontes de alimento humanas. A família de Runa divulgou uma declaração expressando sua dor e pedindo aos viajantes que respeitem os sinais de fechamento e os limites da vida selvagem. As filmagens foram mantidas longe do olho público, seguindo o desejo de privacidade da família. A morte de Runa Pfaff mostrou o custo fatal de buscar conteúdo, entrar em áreas restritas, atrair vida selvagem agressiva e subestimar a rapidez com que os acidentes se tornam irreversíveis quando o resgate é bloqueado. Enquanto Runa enfrentava primatas agressivos com comida que atrasavam a ajuda, Benduquist encontraria um predador solitário nos campos da África do Sul, onde uma leoa descansando atacaria com força letal quando ele saísse do veículo para a foto perfeita. Era 22 de julho de 2016, em um rancho de safari particular na província de Limpopo, na África do Sul. A propriedade se estendia por milhares de hectares de savana africana, caracterizada por pradarias douradas, pontilhadas com acácias e afloramentos rochosos. O sol do final da tarde projetava longas sombras pela paisagem, criando a iluminação perfeita para a fotografia de vida selvagem. Trilhas de animais cruzavam o terreno, desgastadas por gerações de animais se movendo entre fontes de água e áreas de pastagem. A fazenda operava safaris guiados para visitantes que procuravam experiências autênticas de vida selvagem africana. A grama alta balançava na brisa quente, fornecendo camuflagem natural para os predadores que chamavam esta região de lar. Foi aqui que Benduquist chegou para filmar um episódio de viagem de safari de luxo para seu canal automotivo no YouTube. Bendo, 34 anos, era principalmente um youtuber automotivo que expandiu seu conteúdo para incluir experiências de viagens de luxo.
Ele estava filmando um episódio especial que combinava seu amor por veículos de luxo com uma aventura de safari na África, mostrando as acomodações premium da fazenda e as oportunidades de observação da vida selvagem. Seu amigo o acompanhou para lidar com filmagens secundárias e fornecer ângulos de câmera adicionais para a produção. Eles passaram a manhã em um passeio guiado, capturando imagens de vários animais com segurança em seu veículo de safari ao ar livre. A sessão da tarde foi destinada a focar na paisagem e nas reflexões pessoais de Bendo sobre a experiência. O guia deles instruiu especificamente todos a permanecer no veículo o tempo todo, explicando que leões costumam descansar na grama alta perto dos trilhos principais durante o calor do dia. Mais cedo na viagem, eles avistaram um grupo de leoas deitadas à sombra a aproximadamente 50 metros da estrada de terra. O guia indicou a localização deles e mencionou que provavelmente permaneceriam lá até a noite, quando as temperaturas caíssem. Bendo tinha filmado os leões do veículo, mas expressou interesse em capturar uma introdução caminhando mais cinematográfica para seu episódio. O guia estacionou o veículo em uma seção reta da trilha de terra com pradaria aberta, se estendendo em ambos os lados. A área parecia vazia de vida selvagem, embora a grama alta limitasse a visibilidade além de 20 metros. Bendo convenceu seu amigo a filmá-lo andando pela estrada, enquanto ele fazia uma introdução em câmera lenta sobre a majestade da selva africana. O guia recusou firmemente e avisou a ambos que ficassem dentro do veículo. Mas antes que ele pudesse reagir ou bloquear a porta, Bendo já havia aberto e saído para a trilha de terra. Uma vez fora do veículo, ele não parecia mais parte de um grande objeto, mas uma figura solitária. Ele começou a caminhar lentamente em direção à câmera, falando sobre a beleza bruta da paisagem. As leoas africanas são predadores de topo pesando entre 250 a 400 libras, perfeitamente adaptadas para caçar em ambientes de savana. Elas são as principais caçadoras do grupo, trabalhando juntas para derrubar presas muito maiores que elas. As leoas possuem uma incrível furtividade, usando a grama alta e o terreno natural para se aproximarem dos alvos sem serem detectadas. Seus quartos traseiros poderosos permitem que elas saltem distâncias de até 30 pés e alcancem velocidades de 50 milhas por hora em rajadas curtas. Suas garras retráteis se estendem até 3,5 cm, projetadas para agarrar e segurar presas em luta. As leoas geralmente matam prendendo suas mandíbulas em torno da garganta ou focinho de sua presa, sufocando-a enquanto suas garras mantêm o controle. Elas são caçadoras oportunistas e atacarão qualquer animal que se apresente como presa vulnerável, especialmente quando parece isolado de proteção. Sem que Bendo soubesse, uma das leoas que eles tinham avistado antes ainda estava descansando na grama alta nas proximidades. De sua posição escondida a menos de 15 metros de distância, ela já havia fixado seu olhar na figura solitária, caminhando pela trilha. Para o predador, ele não parecia mais parte de um veículo, mas sim uma presa vulnerável se movendo sozinha. Enquanto Bendo caminhava pela trilha de terra, falando para a câmera a cerca de 20 metros de distância, uma leoa surgiu da grama alta à sua direita. Ela estava descansando a menos de 15 metros da estrada, escondida pela vegetação dourada. A leoa se moveu com precisão fluida, seu corpo baixo no chão enquanto acelerava em direção a ele. Bendo se virou ao som do movimento, exatamente quando ela se lançou pelo ar. A leoa o atingiu com uma força tremenda, suas patas dianteiras atingindo suas costas e ombros, enquanto seu impulso os levava ao chão. O impacto o fez bater com o rosto no chão, fraturando a clavícula e várias costelas. Antes que ele pudesse tentar se mover, a leoa se reposicionou e fechou as mandíbulas em torno do lado direito do seu pescoço. A mordida causou danos severos a estruturas críticas no pescoço. A leoa manteve a mordida na garganta, uma técnica de caça usada instintivamente para sufocar a presa e controlar animais que lutam. As garras dela se cravaram profundamente nos ombros e nas costas dele, criando feridas adicionais. A pressão nas vias aéreas de Bendo era completa, impedindo qualquer possibilidade de respirar ou pedir ajuda. Os ferimentos catastróficos causaram rápida desoxigenação do cérebro. Seus braços se moveram brevemente em uma tentativa de empurrar o chão, mas o peso e a força da leoa eram absolutos. A combinação de sufocamento e trauma severo fez a consciência desaparecer em 45 segundos, enquanto seu corpo ficou mole. A leoa segurou a mordida por mais alguns minutos, garantindo que a ameaça fosse neutralizada. O sangue encharcou a terra abaixo deles, enquanto Bendo morria pelos efeitos combinados da sufocação e de seus ferimentos. O guia imediatamente ligou o motor do veículo e dirigiu em direção ao local do ataque, enquanto pedia assistência de emergência pelo rádio. A leoa soltou sua presa e recuou para dentro da grama alta com a aproximação do veículo. O amigo de Bendo capturou todo o ataque na câmera antes de largar o equipamento e gritar por ajuda. O guia confirmou que Bendo não mostrava sinais de vida e avisou a todos para permanecerem no veículo, pois outros membros do grupo poderiam estar por perto. Os serviços de emergência e os oficiais de vida selvagem chegaram dentro de 30 minutos, mas Bendo foi declarado morto no local. A leoa responsável foi identificada como parte do grupo residente e não foi destruída, pois agiu de acordo com seus instintos predatórios naturais ao ser apresentada com o que parecia ser uma presa vulnerável. Uma investigação confirmou que os protocolos de segurança adequados foram explicados, mas não seguidos.
A Fazenda implementou medidas de segurança adicionais, incluindo barreiras físicas para impedir que os visitantes saiam dos veículos em áreas perigosas. A família de Bendo divulgou uma declaração reconhecendo que ele sempre assumiu riscos para seu conteúdo, mas expressou devastação pela perda. A comunidade automotiva lamentou sua morte, com muitos criadores discutindo a importância de respeitar as diretrizes de segurança ao filmar em ambientes perigosos. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.